Olá, queridos irmãos, estamos começando mais um ID, novamente com você, com muita alegria. Padre Miguel, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma alegria poder estar aqui hoje. Que bom, que bom. Marcinha, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos, muita alegria, de coração aberto, estamos aqui. Que bom, que bom. Hoje nós vamos começar um tema novo. Encerramos no programa passado o tema da criação da igreja, o desenvolvimento da igreja. E hoje a gente vai tocar num tema que preocupa bastante a família católica, né? Nós vamos abordar hoje um tema que provavelmente todos nós já tivemos em algum momento passando por isso, né? Quando nós, às vezes, abrimos mão da nossa fé, né, Márcia? Exatamente. E buscamos encontrar a Deus e encontrar a vida eterna em outros lugares, né? Estamos, então, começando este programa e o próximo num tema que são as falsas doutrinas. Queremos deixar bem claro para você, querido irmão, que não estamos aqui condenando a religião de ninguém, não estamos aqui execrando nenhuma prática de fé ou qualquer coisa que as pessoas desejem construir nas suas vidas. Evidentemente, né, que a gente sabe que só temos um caminho, que é o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que Jesus nos oferece, né? Jesus diz de forma muito clara para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Deus nos deu um livre-arbítrio, né? Nós podemos escolher. Nós vamos aqui debater quando que nós, católicos, nos desviamos da nossa fé. Essa é a nossa preocupação. Para nós, católicos, não podemos acreditar que possam existir outros caminhos ou vida fora de Jesus, fora da Trindade. É uma incoerência, né? É uma incoerência com quem diz: eu quero viver o Evangelho, eu quero que Jesus é o meu Senhor e a fé na própria Eucaristia, né? Exatamente. Então, esse programa e o programa seguinte, nós vamos tentar verificar por que isso acontece. Provavelmente já deve ter acontecido com a Márcia, comigo já aconteceu, né? Talvez com você, alguém da sua família, né? E nós vamos então tentar desmistificar um pouco essa coisa e principalmente ver por que nós somos tão suscetíveis a esses ataques. Vamos começar então invocando o Espírito Santo, Padre. Vamos pedir que o Júnior faça uma música de abertura, né? Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim.
Retornando então depois dessa música maravilhosa que o Júnior interpreta para nós, vamos orar, vamos pedir o Espírito Santo entre nós e o Espírito Santo na sua vida, na sua casa, na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu acho que a oração do Vinde já abre uma porta, né? Já Clara. é tudo, né? Diz tudo, né? Então, assim, vamos pedir que Deus instrua o nosso coração, né? Bom, meus irmãos e queridas irmãs, se você pegasse a palavra de Deus na Sagrada Escritura, e nós queremos realmente refletir, não queremos simplesmente falar o que achamos, mas vamos refletir, mas em cima daquilo que a Igreja Católica coloca, a doutrina a qual nós professamos. Então, vamos pegar Mateus 28, tá? A partir no finalzinho, últimos versículos do Evangelho de Mateus, Mateus 28, de 16 até o fim, 16 a 20. E a partir dali, então, vamos começar a refletir, e podemos depois até ver os textos paralelos aí, tanto no final do Evangelho de Marcos também, de Lucas. Então, tem esse enfoque e vamos, a partir disso, então, refletir o nosso texto de hoje. Então, diz o texto: os 11 discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou: todo poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o quanto vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podemos ver também, por exemplo, em Marcos 16, né? Quem quiser ler também. Então, o que nós vemos aqui nesse mandato? O mandato de Jesus para a igreja. Nós já falamos sobre igreja, né? Sabendo que Jesus fundou uma igreja, que é sobre Pedro, enfim, não vamos voltar a essa... Sabemos que ele, e nessa igreja, colocou todos os meios, revelou tudo aquilo que nós precisamos saber para a nossa salvação e os meios pelos quais nós vamos dispor através da igreja para sermos santos, para participarmos da sua glória, enfim, aquilo que nós já falamos. Ok? Então, aqui nós estamos tratando de um mandato, uma ordem de Jesus para a sua igreja. Ele diz: ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos. Okay? Todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos a clareza que Jesus tem. Ele não diz em nenhum outro momento, tá? Ele manda que se ensine, que todas as nações se tornem seus discípulos. Então o que nós vemos aqui? O caráter claro da salvação universal que Jesus alcançou para toda a humanidade. Então, ou seja, Jesus, na cruz, ele redime toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os povos. Então, ele é o Salvador de toda a humanidade.
São Pedro vai dizer, olha, não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos, dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. E Jesus ele vai se revelar ao longo da sua vida terrena, ele vai revelando a Santíssima Trindade. Vai revelar o Pai, revela que ele diz, olha, eu e o Pai somos um, tudo que é do Pai é meu, o que é meu é do Pai, né? E nós enviamos o Espírito. Então ele vai revelando quem é Deus e se revela também como Deus, como caminho. Então, a partir disso, então, ele envia, pois claro, toda a revelação, então ele envia a toda a humanidade, ele deseja que toda essa humanidade, toda a humanidade, todos os homens, de todos os povos, de todas as nações, cheguem a esse conhecimento da verdade, cheguem ao conhecimento de que, de fato, ele é o Salvador. Então, nós somos enviados, a igreja é enviada para anunciar a todos os povos. Portanto, a gente vai percebendo então o caráter, a unicidade e o caráter universal da salvação. Então, onde nós vamos perceber, se de fato a salvação é universal e ela vem por Cristo, então o seu ensinamento se torna claro, é a revelação pela qual nós chegamos à plenitude da verdade. Portanto, toda outra doutrina que contradiz isso, não é possível, né? Não há como coadunar, né? Uma doutrina que é estranha aos ensinamentos de Jesus. Porque, de fato, ele é Deus, é o Filho de Deus, e ele deseja que tudo aquilo que ele ensinou e fez chegue ao conhecimento de todos. Então fica claro que a verdade chegou à sua plenitude. Antes, meus irmãos, então, mas todas as outras crenças, então, o que isso é? Chama-se lei natural. Deus dispôs no coração do homem essa busca dele, essa busca do divino, essa busca. Então, ao longo dos séculos, as pessoas foram buscando a Deus das suas formas. São Paulo fala, quando ele prega lá para os gregos, ele vai falando sobre isso. Então, Deus permitiu, né, então, que o homem fosse buscando a ele e ao longo dos séculos, foram se estabelecendo como religiões naturais, onde que partiam do homem para Deus, nessa busca do homem para Deus. Então se estabeleceu muitos tipos de crenças no mundo, onde, por exemplo, a Grécia, as tendências politeístas, os deuses gregos, os deuses romanos, a gente olha os celtas, os vikings, assim a gente vai olhando ao longo dos povos, que sempre havia uma busca de um divino, de uma maneira de organizar essa relação entre Deus, o homem e Deus. Mas era uma busca que partia do homem, essa busca, e Deus permitiu isso, que isso acontecesse. Mas Deus se revelou, e ele entrou na história. Ele foi, então, escolheu primeiro um povo, o povo de Israel, foi se revelando a ele como Deus único, e depois preparou para que a vinda do seu filho. E o seu filho revela a plenitude da fé. Então, então nós temos que fazer uma distinção. Uma coisa é uma religião natural que brota desse anseio de uma busca do divino. Outra coisa é a revelação de Deus. A revelação, de fato, existe justamente quando Deus toma a iniciativa de revelar-se. Não é nós que determinamos o que é Deus, mas é Deus que vem e se revela. É diferente. Então, antes, muitas vezes os homens criavam, adoravam a árvore, adoravam não sei o quê, e o trovão. Então, agora, Deus
se revela. Então, nós estamos não partindo agora dessa busca, mas do próprio Deus que começa a tirar o véu e se revelar. Então, nós estamos a uma distinção. Então, quando Deus começa então a se revelar, então nós começamos então a perceber de fato o que é a verdade. O que de fato nós devemos crer. Então começa, e a partir disso nós vamos ver que começam a cair certas situações. Então, aquelas outras crenças, aquilo que de fato, né, muitas vezes havia uma boa vontade, agora começa a se colocar em xeque diante da verdade que se revela, do próprio Deus. Tá? Então, claro, aí nós vamos chegar ao ponto da revelação, onde nós vamos entender então que não podemos ter nada, não há, então todo tipo de crença que se contrapõe à revelação, um católico não pode seguir. Entende? Porque nós vamos ver que ao longo da vida de Jesus, do próprio Deus de Israel, sempre foi condenada à idolatria, sempre foi se purificando toda essa relação com outras crenças. Então, Israel era muito claro isso. Tá certo? Depois, Jesus vai afirmar várias coisas, várias afirmações que ele faz, que são muito claras. Umas que nós conhecemos muito, né? João 14, né? Ele diz, olha, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho que vocês podem escolher. Existem tantos outros que são bons. Não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pense bem, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. A verdade. Então, eu não posso contrapor a verdade. Eu sou a vida. Ele diz, ninguém vai ao Pai, ninguém vai para a vida eterna se não é por Ele. Nós estamos falando daquele que criou todo o universo, junto com o Pai e o Espírito Santo. Então a sua palavra não está igualada a nenhuma outra. Então, no momento que eu aceito a minha fé cristã e católica, é necessário renunciar às outras doutrinas que se contrapõem a isso. Isso está dentro do próprio processo de catecumenato, de preparação. Eu preciso renunciar a outras doutrinas que se contrapõem à doutrina de Cristo. Então, isso não é menosprezar as pessoas, mas é afirmar a verdade daquilo que é revelado. A igreja é portadora dessa verdade e jamais ela poderia renunciar a isso. Só eu estou falando, né? Vocês estão só me olhando, então, por favor. Não, é só um comentário, padre, quando o senhor coloca agora, né, essa questão de que a gente não está condenando, né? Mas o que me parece uma coisa bastante séria, assim, né, é que a gente acha normal, nós como católicos achamos normal a gente ter outras crenças, né? E o padre acabou de nos colocar de uma forma muito clara, não tem como conciliar isso. Não tem. Não tem, não tem. Eu já contei para vocês aqui, já dei um testemunho, né, das minhas experiências, assim, digamos, fora da igreja, né? Na época que eu estive afastado, estive cego, né? Mas não tem como, né? Não tem como eu me dizer católico e acreditar na Trindade, acreditar que Jesus é o único caminho da vida eterna, e daí procurar uma prática que, sei lá, valoriza conversar com mortos e sofrer influência de espíritos. Para começar, né, quem realmente infesta a Terra com um monte de espíritos que andam errando por aí, não é Jesus e não é Deus, né? Realmente é aquele que vem para isso mesmo, né? Para nos enganar,
nos fazer cair nessas ciladas, né? De pensar que ali está a verdade, que ali possa estar Jesus, que ali possa estar Deus. Muitas religiões falam em Jesus, falam em Deus. Mas e na realidade, às vezes, até acho que às vezes a pessoa não é uma questão de má vontade, né? exatamente. Às vezes as pessoas dizem, lá, mas eu me sinto bem, né? Eu vou ali e me sinto... Mas não, a fé não é uma questão de se sentir bem, não é isso. Não é uma questão de se sentir bem, é isso. A fé é um dom de Deus, tá? E que nos faz encontrar a verdade. E a verdade é uma. Então, a verdade é Cristo. Ele é o Salvador. Então, nós professamos uma só fé, um só batismo e temos um só Senhor. E Jesus fala, não podemos ter dois senhores. Né? Não podemos ter dois senhores. Então, eu não posso colocar na minha vida, né? Porque a fé, o que é, no fundo, a nossa fé, ela se baseia, né? O que significa reconhecer Jesus como Senhor, ser cristão, ser católico? Eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, é o único Salvador, né? E eu aceito tudo aquilo que Ele revelou como caminho irrefutável. Toda a sua doutrina passa a ser o meu caminho. Então, eu não posso selecionar coisas que Jesus diz. Tá? E dizer, não, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Tá? Senão eu vou estar criando uma religião. Exato. Então, é porque desde o início da igreja, eu vou falar para vocês, já a gente encontrar, tem um documento chamado, da Era Apostólica, chamado Didaqué, que se está ali. Isso é a doutrina dos dois caminhos. Desde o início, a pessoa sempre foi convidada a fazer a sua escolha. O caminho que leva para a vida e o caminho que leva para a morte. Moisés falava isso também para o povo. Escolhe, pois, a vida. Né? Escolher a Deus, escolher a vida eterna. Enfim. Agora, então, o assentimento da fé é para tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Então, eu não posso selecionar as coisas. Se você está fazendo isso, você está criando uma outra coisa. Você está sendo o seu próprio Deus. Tá? Porque não é isso que o Cristo ensinou. Mas eu acho que não é assim. Bom, aí você tem essa palavrinha que está começando a frase, eu. Então você tem que afirmar, olha, então eu não sou cristão. Eu gosto de algum aspecto da vida cristã, eu acho bonito, mas eu não sou cristão. Porque aceitar a fé cristã é aceitar tudo aquilo que Jesus ensinou. Tá? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus diz. Então, quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. Então, não é possível separar as duas coisas, entende? Então, às vezes, existem irmãos, né, que estão vivendo uma outra crença, praticam ativamente uma outra crença e acredito que podem comungar na missa. Me desculpe, se alguém lhe ensinou isso está errado. Entende? Você sempre vai ser bem-vindo, né, na igreja, ok? Mas essa atitude está errada, porque você precisa fazer uma escolha. Você não pode ter uma doutrina pagã e uma doutrina cristã ao mesmo tempo. Okay? Então, comungar, nós já falamos outras vezes, tantas vezes, significa estar em comunhão. Okay? A minha vida, diz Jesus, aquele que se alimenta de mim, viverá por mim. Então, eu tenho que ter comunhão com o Cristo, com a sua palavra, com a sua doutrina. Estar em estado de graça. Bom, aí então eu posso me aproximar da fila da comunhão e recebê-lo. Se eu pratico uma outra coisa, eu não posso me aproximar. Entende? Porque eu não estou em comunhão com Deus. Eu não estou em comunhão com Cristo. Ok? Por mais que Deus não deixou de amar um minuto, um segundo. Você continua sendo muito amado. Mas essa atitude, né, não é aquilo que Ele ensinou. Nós não estamos em sintonia com Ele.
Se você pegar o catecismo da igreja, você vai ver claramente isso. São as práticas que são condenadas, que são contra o ensinamento de Cristo. Então, não se iluda, né, com palavras doces, com palavras amiguinhas, que dizendo que, olha, você pode fazer. Cuidado, não pode. Né? Mas, então, guarde bem isso. Né? Há um só Senhor. A fé em Cristo significa reconhecê-lo como Senhor. E significa também aderir a tudo aquilo que ele ensinou como caminho. Vou me permitir, padre, Sim. ler aqui uma passagem do Deuteronômio. Aqui no capítulo 18 diz assim, versículo 9: Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. E é claro, isso lá no Antigo Testamento, aqui nós podemos pensar que essa outra terra pode ser um bairro, pode ser um outro local qualquer, né? Não precisa sair outra cidade, pensando que eu vou conquistar terras por aí. Mas, não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia ou à invocação dos mortos. Porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Queridos, nós voltamos em seguida para o segundo bloco e vamos aprofundar um pouco essa questão. É rápido. Estamos voltando para o segundo bloco do nosso programa. Você que está chegando agora, ligou agora na Canção Nova, nós estamos tratando hoje do tema das falsas doutrinas e principalmente, né, do perigo que é nós, como católicos, nos deixar levar para outras crenças, praticar outras religiões e achar que isso é normal, que é possível, né? Vamos continuar conversando agora para a gente ver, né, Márcia, que isso realmente não tem como acontecer, né? É uma proibição de Deus, né? Eu trouxe aqui também, eu estou com o Diário da Santa Faustina, embaixo o livro da vida do nosso querido Beato Carlo Acutis, e eles tiveram a experiência, e é esse diferencial que eu gostaria de colocar, a experiência do dom permitido por Deus de almas do purgatório virem pedir oração. É oposto à questão da necromancia, que é invocar espíritos, né? E eu tenho um testemunho que me veio forte nessa semana, quando nós estávamos nos preparando para esse programa, que é o testemunho da minha querida e amada falecida vovó. A minha avó, ela, uma mulher fervorosa, católica, quando assumiu, né, a sua fé católica, e foi com essa fé até o fim, tanto que faleceu no dia de Nossa Senhora do Carmo, como ela bem dizia, que quando falecesse ia tocar violão no céu com a Nossa Senhora. Ela era uma musicista. Né? Mas a minha avó nasceu com esse dom, né? Ela, claro, numa colônia, não tinha instrução, e ela tinha o dom de que as almas do purgatório vinham pedir orações para ela. E naquela época ela dizia, ela não entendia o que era aquilo, e era uma choradeira, era uma gritaria, aquela coisa toda. E aí quem pegou ela? A linha espírita, né? Sim. Mas ela tinha essa visão, assim, essa fé em Jesus e na Nossa Senhora. E é ali que vem a misericórdia de Deus.
Um dia ela pegou a Bíblia, e até eu achei aqui a passagem, Levíticos 19, 31. E Levíticos 19, 31, ele é muito claro, tá? Não vos dirijais aos necromantes, nem aos adivinhos. Não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tudo que o Padre Miguel comentou, né? Jesus é o Senhor Deus, nosso Pai. E aquilo que tocou profundamente, deu uma contrição no coração dela. Ela recebeu uma graça, com certeza, da misericórdia divina, porque ela disse que foi tocada naquela leitura, que ela largou tudo, renunciou a tudo aquilo que ela estava fazendo e assumiu, em definitivo, a fé católica. Foi uma mulher de coragem, uma coragem que vem de Deus, da graça de Deus, com o esforço dela. E ela foi muito ameaçada naquela época pelo trabalho que ela deixou de fazer. Exatamente. E ela disse que ela não estava ali para, né, agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. E a partir dali, a avó se tornou uma intercessora. E eu lembro assim, pouco, mas eu lembro muito das pessoas pedindo orações para ela. E ela sempre mostrando esse caminho, né? O caminho da fé católica, o caminho de Jesus da Nossa Senhora. E ela contava isso para mim. E como a gente fica cego, porque eu escutava ela e dizia, que bobagem, olha só, né? Bobagem é eu, né? Minha ignorância. E nós temos jovens, eu estava já na pré-adolescência, e agora, em tempos atuais, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos jovens, com as nossas crianças, porque tu abre o YouTube e no meio daqueles vídeos, vamos colocar entre aspas, inocentes, claro, não todos, mas eu presenciei até algum vídeo desses, em que a pessoa do vídeo diz, não, agora tu vem, tu acorda às 3 da manhã e tu chama não sei o quê. Então, existe uma força, né? Uma questão de que eu quero te tirar deste caminho da salvação. Então, não se iludam, porque bobagem não é. E eu trago esse testemunho da minha querida falecida vó, porque ela teve essa graça de reconhecer que estava no caminho errado. E ela realmente, ela largou tudo. A avó, quando ela conversava comigo, ela falava sobre toda essa questão que envolve chamar espíritos, adivinhações, cartas. Eu quero saber, eu estou com uma dor horrível, eu estou com não sei o quê, eu preciso saber qual vai ser o meu futuro, né? E nós temos um grande tesouro, que tudo isso que tu quer saber, se tu for diante da Eucaristia e abrir o teu coração, o Senhor vai te orientar, vai te mostrar o caminho. Só que nós temos que ter a paciência. E ali nos dá aquela ideia de mágica, né? As coisas parecem que é um estalar de dedos e as questões são mágicas. Então, não se iluda com isso. E se você fez, se você foi, busque uma confissão bem feita, faça uma boa confissão, faça uma oração de renúncia e peça uma oração de libertação. Nós estamos nesse ano, o ano jubilar, né? Existem paróquias que são colocadas como santuários, então nós temos nesses locais rezando pelas intenções do Papa, estando com a confissão em dia e de coração contrito, uma indulgência plenária que você pode oferecer para você ou por um ente querido ou por alguma alma do purgatório. Busque isso, mas não permaneça no erro. Busque a catequese. Mesmo que nesse momento, eu tenho certeza que alguém está se sentindo incomodado. Certamente. Né? Certamente. Mesmo que você esteja se sentindo incomodado, busque. E eu quero te dar te deixar também um desafio
Pense, todos os nossos santos místicos que tiveram a experiência de rezarem pelas almas do purgatório, nenhum deles desobedeceu à lei de Deus. Nenhum deles. Aqui eu não vou ler agora, mas eu só vou citar para vocês o parágrafo 1382 do livro da Santa Faustina, do Diário de Santa Faustina. É a experiência, uma das experiências místicas dela rezando por uma irmã falecida, uma irmã que veio pedir orações para ela, com a permissão de Deus. É bem diferente isso. Com a permissão. Jesus é o Senhor. Isso é extraordinário. É o extraordinário. Isso é uma coisa extraordinária que Deus permite. É diferente. Exatamente. É muito diferente. É muito diferente. Então, é colocar isso no coração e procurar. Muitas vezes também tem aquela história assim, eu vou ler o horóscopo por curiosidade, tá? Qual é o número não sei o que da sorte? E sempre tem alguém te oferecendo alguma coisa. E tu tens que estar firme. Aí vem também a história do nosso excesso de respeito humano. Tu pode dizer não com educação. Porque a pessoa, assim como a pessoa não quer que tu imponha coisas a elas, a pessoa não tem nenhum direito de impor nada a ti. Eu uma vez tive uma cliente que ela estava com a questão da numerologia, e aí que tinha que botar o número, não sei o que, no nome, e queria fazer em mim. Aí eu educadamente disse não. Muito obrigada, não é a minha fé. Ponto final. E continuou sendo minha cliente. E se não continuasse, o que eu ia fazer? Nada. Entrego nas mãos de Deus e rezo. Então, o excesso de respeito humano também é algo que a gente tem que pensar na nossa vida. Sem dúvida, sem dúvida. Tem coisas assim que são quase que infantis, né? São coisas assim que... E a gente se deixa levar e as pessoas acreditam, né? Vou botar uma letra a mais no meu nome e vai mudar a minha vida. Padre, você consegue imaginar alguém acreditando nisso? É que na realidade o que falta justamente é um encontro pessoal com Cristo. A experiência. Porque Jesus ele diz assim para a samaritana, ele diz assim, aquele que vem a mim, né, não terá mais sede. Não terá mais sede. Ele encontrou o sentido da sua vida. E vai jorrar do seu coração uma água, vai levar da água viva que jorra para a vida eterna. Jesus fala no João 6, né? Então, aquele que vem a mim não terá mais fome, não terá mais sede. Então, você percebe que é incompatível, é totalmente incompatível nós estarmos com Cristo e acharmos que precisamos de uma pedra, precisamos de uma figa, precisamos de não sei o quê, eu preciso então receber um passe, preciso procurar uma outra doutrina. Isso é incompatível, porque se você está com o Senhor, o que você precisa mais? Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu tenho a chave da vida e da morte. Então, por quê? Então, se nós nos dispusemos a segui-lo, então não precisamos, é totalmente incompatível isso. Você dizer que Jesus é o Senhor e você dizer que Ele é um Senhor pela metade. Você precisa de uma outra coisa que é mais forte que Jesus para complementar alguma coisa que Ele não pode te dar, sendo Deus. Isso é totalmente ilógico. Então é preciso de fato aprofundar a fé, buscar a oração. Não é possível. Nós temos que afirmar que nós, católicos, não podemos ter outras crenças. Não temos. Isso é totalmente incompatível com a nossa fé. Então, se alguém está lhe dizendo que é possível ser, por exemplo, espírita e ser católico, isso é incompatível do ponto de vista católico. Se você frequenta uma outra crença, você vai na religião afro, ok, mas isso é incompatível com a fé cristã. Se você fez essa escolha, ok,
Mas isso é incompatível com a fé católica. Isso que nós estamos afirmando. Nós somos contra você, respeitamos que você escolheu isso, ok. Só estamos afirmando, em cima da doutrina da igreja, que não é possível. Se a gente é católico, é só católico. Justamente porque Jesus é o Senhor. Então nós não precisamos de outras coisas que complementem aquilo que Jesus, como se Jesus não tivesse poder para me dar aquilo que eu preciso. Então eu preciso de uma outra coisa que Deus não pode me dar. Então, isso é uma coisa que não tem sentido, não tem nenhum. Se você está buscando, né, o extraordinário, o que é mais extraordinário do que o pão se transformar em corpo, em carne e sangue de Cristo? Milagres eucarísticos pelo mundo inteiro, né? Um próximo a nós na Argentina. Então, eis o extraordinário. E uma coisa assim, a gente fala, nós leigos, né? Eu vou assistir a missa. Nós tínhamos que dizer, eu vou viver a Santa Missa. Participar. Sabe? Eu vou lá, eu vou viver cada momento. Na hora que estão lendo a palavra, aquela palavra é para mim, não é para eu ficar distraída e pensando nas contas. Outra coisa também que eu percebo, assim, conversando com as pessoas, muitos buscam esses outros locais com a alegação de que lá eles estão recebendo as graças. Olha a ilusão. Primeiro, você pediu uma graça para Nossa Senhora. Vamos colocar que, entre aspas, a graça não veio no tempo que tu quer. Por quê? Uma das coisas que eu comecei a perceber na minha vida, nessa caminhada de transformação, que eu agradeço a Deus por essa oportunidade, é que eu pedi a graça sem mudança de vida. Tá me entendendo? Então, quando tu vai num lugar que, como o Padre Miguel fala, eu me sinto bem, eu recebo. Qual é uma ilusão? Tu tá num local que é uma ilusão e que tá te levando a erro. É uma falsa paz. E um dia a ficha vai cair. E só não pode cair quando for tarde demais. Eis a misericórdia de Deus que nós clamamos sobre todos nós. Então, quando tu não recebe a graça, pergunta como está a tua vida, porque foi isso que eu comecei a fazer. Porque antes eu culpava as pessoas por várias coisas que aconteceram na minha vida. Depois eu culpava a Deus. E aí? Porque a primeira graça que nós precisamos, e por isso é o objetivo de todo esse trabalho, esse programa, e que começa inclusive pela nossa vida, é a graça da nossa conversão. O Senhor derrama bênçãos, mas eu preciso que aquela oração se transforme em conversão. E aí, a partir desse momento, em todas essas questões que estão sendo colocadas, de lugares e de onde nós botamos o nosso apoio, a nossa confiança e a nossa fé, de fazer essa revisão de vida. Por que determinada coisa não está acontecendo? Existem as questões emocionais, espirituais. Quem é o centro da minha vida? Onde eu ponho a minha confiança? Onde eu ponho a minha fé? Isso é uma idolatria. Por exemplo, né? O ponto é esse. Na realidade, ainda a gente, quando a pessoa começa a dizer, mas eu, porque no fundo a gente começa a... Não entendemos ainda bem o que é a revelação e quem é Deus. Né? Porque quando eu começo a determinar as coisas, né, e dizer que isso ou aquilo, né, a revelação ela mostra outra coisa. Né? Quando Deus se revela, né? E quando o centro da nossa espiritualidade é Deus, não somos nós. E é Ele, eu me abrindo a Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte do amor, nele está a verdade, não em mim. Ele é a fonte.
eu me encontro nele. Então, quando eu começo a dizer o que é, eu começo a determinar o que é a verdade, o que não é a verdade, então, ainda eu ainda não entendi. Isso no fundo no ponto de vista da nossa fé cristã, é uma idolatria. Ainda o problema lá, que nós conversamos tantas vezes, do pecado original, onde o demônio diz para Eva, vocês comam que vocês vão ser como Deus. Então, Exatamente. é a ideia de se achar Deus. Né? Então, olha, você tem um livre-arbítrio você tem um livre-arbítrio. Mas nós estamos tentando mostrar que ser católico é professar uma só fé. Exatamente. E os recursos que precisamos, tudo que precisamos para a nossa salvação, para a nossa verdadeira felicidade, está na igreja. Então, nós não podemos querer misturar as coisas. Isso seria um erro, um pecado. Exato. E, aliás, eu quero dizer a você, meu irmão, que se você está num momento assim digamos, de tibieza mesmo, né? Sim. Querendo aceitar qualquer dessas coisas assim, não, isso está tudo bem, não, mas eu posso ir lá, não tem problema nenhum. Faça um retiro. Está na hora de você buscar um local, uma paróquia, um local onde as pessoas façam um retiro de querigma, por exemplo, que é o primeiro anúncio. Porque o que está faltando é um encontro com Jesus. É estar de frente com a verdade. Você pode ter sido batizado, você pode ter acompanhado na sua vida a rotina de ir até a igreja assistir uma missa, e com isso se considera católico. Está faltando o encontro com Jesus. Está faltando o encontro com Deus Pai. Realmente sentir a presença de Nossa Senhora na sua vida. Faça um retiro espiritual. Procure uma paróquia e faça um retiro. Desses retiros fechados, de 2, 3 dias, em que você faz uma imersão no catolicismo e na verdade de Jesus. Você realmente vai sair de lá completamente transformado. E a sua vida vai ser transformada. E digo isso por experiência própria. Quando eu falo as coisas, eu falo de mim. Falo daquilo que acontece comigo e do que aconteceu comigo. Então, assim, procure um retiro, procure realmente aprofundar-se, porque o que falta às vezes é que a gente fica na superfície da fé, né? Exato. E se você tiver alguma dúvida, pode nos mandar, né, uma mensagem, um WhatsApp. Nós estamos aqui à disposição, porque essa é a missão, né? A unidade da igreja e a nossa unidade. Quando nos unimos em nome de Jesus, ali está a graça de Deus. E estamos, né, à disposição de todos aqueles que precisam de ajuda, que precisam de uma orientação. Mas leve bem o que estamos falando no coração. É aquela questão, né? A verdade vos libertará. Ela liberta. Nós não precisamos de muletas, né? Nós precisamos caminhar com os olhos para a eternidade. Amém. Quero fazer as suas palavras, as minhas palavras, né? Para as pessoas. Realmente procure fazer um retiro. Procure fazer um retiro cristão, católico, vá a um retiro, faça. Procure, né, tem tantos retiros que pode fazer, faça. Dê um tempo para que Deus possa falar no seu coração. Porque é justamente isso. Quando a gente se encontra com a verdade, verdade com letra maiúscula, todas as outras coisas começam a cair, você vai entender, né, o que nós estamos dizendo aqui. Exato. Que nos dê um tempinho assim para a gente poder pensar na nossa vida, né? Pensar naquilo que nós estamos fazendo, na nossa caminhada. Porque, como disse o padre bem no início do programa, né? Nós temos uma missão. Esse ide evangelizai é para nós, né, padre? É para nós. Então, nós temos que, a cada dia, entrarmos mais profundamente nesse oceano, que é o amor de Deus. E levar outras pessoas conosco, né?
Então nós vamos pedir agora, Padre, eu vou lhe pedir, eu lhe peço permissão, para pedir que o Senhor ore por todos nós, por aqueles que não se sentem tão fortalecidos, por aqueles que sentem que precisam de uma oração. Põe as mãos sacerdotais sobre todos que estão agora assistindo e vão assistir esse programa nesse momento. Peço ao Senhor, derramai sobre todos os corações. Peço que você em casa peça a Deus essa graça. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero me encontrar com Deus. Eu quero conhecer a verdade. Peça a Deus essa graça neste momento que o Senhor te concederá. Então eu peço, Senhor, derramai sobre todos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que revela o vosso Filho Jesus. Se derrame sobre todos aqueles que estão agora participando desse programa ou vierem participar, Senhor. Que cheguem ao conhecimento da verdade, daquele que é a verdade, daquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Derramai sobre o vosso Santo Espírito, Senhor, sobre todos nós e sobre todos aqueles que estão agora participando e vão participar deste programa, para que cheguem ao conhecimento da verdade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 No próximo programa, então, nós continuaremos neste tema, né? Para encerrar esse tema que nós achamos muito importante para os dias de hoje, né? E vamos também falar um pouquinho de outra facilidade perigosa, né? Aquilo que a igreja tem enfrentado nesses 2000 anos, né? De vez em quando aparece alguém, né, padre, querendo ensinar um evangelho diferente, né? Infelizmente. E nós vamos também falar um pouquinho sobre isso. Fiquem todos com Deus, sejam muito felizes durante essa semana, que Deus os abençoe, abençoe as vossas vidas. E nos encontramos na semana que vem. Até lá.